Boa noite a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a 21ª sessão ordinária dessa Casa de Leis. Peço ao secretário que faça chamar os senhores vereadores. Bom, boa noite a todos. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiana Aparecido Braga. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Rejane Lagman Nardes. Jefferson Gomes de Oliveira. Presente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Presente. Tatiane Cristina Ferraz. Presente. Convido a nobre vereadora Tatiane Cristina Ferraz para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, mesa diretora e a todos que nos acompanham. Vou fazer a leitura de um trecho bíblico, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias. E nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M, e artigo 163, inciso 3 do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 20ª sessão ordinária realizada no dia 18 de junho de 2025 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Requerimento 106/2025. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a repintura asfáltica da sinalização de pare, bem como a instalação de um redutor de velocidade na rua Francisca de Camargo, altura do número 50, esquina com a rua Benedito Schwermans de Barros, Jardim Bandeira. Justificativa: conforme o anexo, a sinalização está completamente apagada. A esquina citada possui tráfego intenso de veículos e precisa de um redutor de velocidade para aumentar a segurança dos pedestres que por ali trafegam. Requeiro que essa medida seja tomada com a urgência que o assunto requer. Sala de Sessões, 19 de junho de 2025. Clodoaldo Soares de Almeida, vereador. O requerimento número 106/2025, de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento... Careca do Poço? Tá bom. Requerimento 107/2025. Requerimento de autoria do vereadora Tatiane Cristina Ferraz. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, que se faça de forma célere a contratação de empresa especializada para fazer o laudo de inundação da área verde do Santa Maria, localizada na rua Benedito Camargo Teixeira. Justificativa: este pedido se fundamenta na necessidade de dar andamento ao processo de regularização deste núcleo, iniciado em 2023, e até o presente momento paralisado diante da necessidade de um laudo técnico a ser feito. Solicito que esta ação seja posta em andamento com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 19 de junho de 2025, Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. O requerimento número 107/2025, de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 108/2025.
Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requeira a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a pintura e revitalização das unidades dos ESF Madalena, Centro, Barra, Capão Redondo e Quintas. Justificativa. Considerando a importância da saúde e do bem-estar da população, é fundamental que as instalações de saúde estejam em boas condições, não apenas para atender adequadamente os pacientes, mas também para proporcionar um ambiente acolhedor e estimulante. A pintura e revitalização dessas unidades contribuirão significativamente para a melhoria do atendimento e da satisfação dos usuários. Diante do exposto, solicito que as ações sejam postas em prática com a brevidade que o assunto requer. Sala de sessões, 19 de junho de 2025, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 108, 2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Gladys. Boa noite a todos. Então, essa solicitação ao Executivo para revitalizar e pintar essas unidades, a gente tem visto algumas pinturas, né, sendo feitas em algumas unidades, mas não sei se o nosso pedido vai agilizar. Não sei se vocês conhecem o posto do Quintas, eu conheci na semana passada. Ele foi aberto, de qualquer maneira, eu acho, ele é totalmente impróprio para atendimento da saúde. Ele é um posto que não tem pintura, as telhas estão todas quebradas, e eu acho que se é para abrir, a gente tem que abrir uma coisa com no mínimo higiene e com no mínimo condições de atendimento. Lá não tem. O posto da Barra também, ele nunca foi pintado. O posto do Capão Redondo, vocês já passaram por lá? Gente, pelo amor de Deus, então não adianta a gente ter unidade rural se eles não têm pintura, se eles não têm acompanhamento da turma de manutenção, sabe? O posto do centro, ainda mais ou menos porque ele é de tijolinho, ele não precisa de pintura externa, né? Eu vi que pintaram o Primavera, o Teixeira, o Silva Barros, o Paulistano e os demais não vão ser pintados. O Madalena foi o último posto a ser construído, mas logo que ele que terminaram a construção, ele já começou a desmanchar, né? Não foi nessa gestão. Enfim, a gente pede a revitalização não é para os funcionários, como bem está na justificativa, é para o bem-estar da população. Se a gente não oferecer um lugar limpo, digno, especialmente para o atendimento em saúde, nós vamos oferecer o quê? Então, esse pedido é um pedido, na verdade, de socorro, né? Tanto pelos funcionários que ali trabalham mais de 8 horas por dia e para os munícipes. Na semana passada foi pedido equipamentos, insumos, então, se a gente tiver uma unidade pintada, bem arrumada, com longarinas novas, sem estar quebradas, com pé da mesa, sem estar tudo enferrujado, quebrado, remendado, é o mínimo que a gente tem que oferecer para a nossa população. Então, estou pedindo ao Executivo um pedido de socorro para ajudar nas pinturas, especialmente das unidades rurais. Obrigada. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, que eles se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 109/2025. Requerimento da autoria do vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro. Requeira a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, solicitar a abertura das escolas municipais, vereador Placídio de Barros de Oliveira, Escola João Fernandes de Andrade e a professora Silvia Haddad, durante o período de férias escolares, com o objetivo de fornecer refeições no almoço às crianças em situação de vulnerabilidade social. Justificativa. Durante o período letivo, muitas das crianças têm na merenda escolar sua principal refeição do dia. Com a chegada das férias, essa importante fonte de alimentação é temporariamente interrompida, o que pode agravar a situação de insegurança alimentar em muitas famílias de baixa renda. Diante disso, propõe-se que as escolas municipais específicas, preferencialmente as escolas de maior abrangência territorial e estrutura adequada, sejam abertas para fornecer almoço às crianças que necessitam, mesmo no período de recesso escolar. Esta medida visa garantir o direito da alimentação e promover bem-estar às crianças em situações de vulnerabilidade. Trata-se de uma ação social de grande relevância que pode ser organizada
em parceria com o Programa de Assistência Alimentar já existente como Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e envolver profissionais voluntários servidores em regime de revezamento ou temporário. Requeiro que esta medida seja posta em andamento no menor tempo hábil possível. Sala de Sessões, 19 de junho de 2025, Elvis Peterson Moreira Pissarro, vereador. O requerimento 109/2025, de autoria do vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro, está em discussão. Com a palavra o vereador Elvis. Boa noite a todos aí, vereadores, quem nos acompanha aí e os que nos estão assistindo online aí. Esse requerimento aqui, estou fazendo executivo aí, mas já tive algumas conversas com a secretária da Educação, com o executivo, e no momento, por ser muito em cima da hora, a gente não vai conseguir abrir nessas férias. Mas é um projeto que a gente vai colocar mais para frente, na próxima férias de dezembro, em janeiro, que possa ter tempo para poder continuar com esse projeto. Mas conversamos também, deixamos bem alinhado para poder pelo menos fazer alguns projetos das férias, para tirar a molecada da rua, tirar um pouco do celular, algumas oficinas no CRAS, no CVC, que possa desenvolver atividades, que eles possam também estar fazendo suas refeições por lá. Em algumas, sempre tem, creio que muitos dos vereadores aqui andam pelos bairros aí, e conhece bastante família que tem vulnerabilidade social. E isso daí, creio eu, que vai ajudar bastante essas pessoas que estão nessa situação. Tá bom, pessoal? O Obrigado. requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 110/2025. Requerimento de autoria do vereador Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Requeira a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a execução do estudo para viabilizar a implementação de iluminação pública na estrada Altino Vieira Leite, antiga estrada SLR 331, incluindo a entrada número 1111, tendo como ponto de referência o nosso sítio. Justificativa. A solicitação se fundamenta na possibilidade de iluminar pontos de entrada com um acúmulo de casas, atendendo no máximo de distância iluminada possível, contando com a existência de alguns postes de energia que servirão como base para o braço de iluminação, sendo eles de número... Tem alguns números aqui, todos esses registrados nas imagens e anexos. Desta forma, requeiro que esta ação seja posta em prática com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 19 de junho de 2025, Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vereador. O requerimento número 110/2025, de autoria do vereador Marcos Vinícius dos Santos Almeida, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 111/2025. Requerimento de autoria do vereador Carlos Alberto dos Santos. Requeira a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a implantação de redutor de velocidade e pintura de sinalização de trânsito na rua Belmiro Guilherme da Rocha com a rua Benedito Schwermas de Barro, como também a pintura e revitalização da sinalização de trânsito horizontal e vertical nas proximidades da referida esquina, bairro Jardim América. Justificativa. A presente solicitação visa atender os anseios da comunidade local que tem manifestado a preocupação com a segurança no trânsito na região. A ausência de redutor de velocidade e a precariedade de sinalização atual tem contribuído para o aumento de risco de acidentes, colocando em perigo pedestres e motoristas que transitam pelo local. A implantação do redutor e a revitalização da sinalização são medidas essenciais para garantir a maior segurança viária e preservar vidas, proporcionando um ambiente mais tranquilo e organizado para os moradores do bairro Jardim América. Solicito que esta ação seja executada com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 19 de junho de 2025, Carlos Alberto dos Santos, vereador. O requerimento número 111/2025, de autoria do vereador Carlos Alberto dos Santos, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar.
O requerimento está aprovado. Indicação número 20, barra 2025. Indicação de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, através do setor competente, a poda integral de árvores localizada na rua Francisca de Camargo, altura do número 50, Jardim Bandeira. Justificativa. Este pedido se fundamenta no fato que a árvore citada encontra-se totalmente oca por dentro, ocorrendo o risco de cair, causa de acidente para os pedestres que frequentam na área. Portanto, solicito que esta medida seja executada no menor tempo hábil possível. Sala de Sessões, 19 de junho de 2025, Careca do Posto, vereador. Tá bom assim? Indicação 021/2025. Indicação da autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, através do setor competente, a solicitar à Secretaria de Saúde uma nota explicativa para a população de como está funcionando o acesso avançado nas unidades e nas unidades rurais, devido à padronização de atendimento que iniciou no dia 1/4/2025. Justificativa. Muitos munícipes não têm a informação de como o novo sistema está funcionando e que mais vagas estão sendo disponibilizadas para o atendimento médico e de enfermagem, bem como algumas unidades estão com médico extra oferecendo mais vagas. Sendo assim, solicito uma informação oficial pelo marketing da Prefeitura sobre os horários de atendimento das unidades, bem como quantas vagas são oferecidas diariamente por equipes e quais equipes têm médico extra. Vale ressaltar que precisamos de clareza e transparência na comunicação das ações de saúde, para fortalecer a confiança entre a comunidade e aos profissionais de saúde. Solicito que esta ação seja tomada com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 19 de junho de 2025, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. A palavra está livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberto a ordem do dia e, como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 21ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos presentes e dos internautas que nos acompanharam. Uma boa noite a todos.